Desejo um bom dia a todos e que o Deus de paz inunde os vossos corações de gozo, de paz e de alegria. Estou aqui fazendo lavando a louça, na verdade. Estou na informalidade, o meu servicinho no verão, mas eu quero deixar um conselho em termos de política. A política é a maneira como se administra. E hoje existem muitas famílias que estão desunidas por causa de política. O pai contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão. Pessoas não estão se visitando, não estão conversando por causa de política. E a minha opinião a respeito desse fato é que a política passa e as amizades ficam. E os políticos, na verdade, a política é a maneira como se administra. E a política hoje, nos dias de hoje, ela está muito degradada, está muito desconceituada. E os políticos estão com muito pouco conceito moral. E eu tenho uma opinião, como cidadão brasileiro, e a Constituição Federal me dá direito, me dá a liberdade de eu ter a minha opinião. Por exemplo, a minha opinião seria o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal não poderiam ser advogados, deveriam ser juízes de carreira. Juízes estudam, se formam, trabalham, se esforçam, passam anos trabalhando e quando sobra uma vaga no Supremo Tribunal Federal, em vez de sobrar uma vaga para um juiz, coloca um advogado que é amigo do rei, que vai fazer política e vai usar de parcialidade lá no Supremo Tribunal Federal. E a minha opinião seria o seguinte: o Congresso Nacional e o Senado Federal criarem uma lei e estabelecerem uma regra de 10 anos, de 10 anos apenas, para que o juiz assuma um cargo no Supremo Tribunal Federal, e precisaria ser juiz de carreira. Quando surgir vaga para o Supremo Tribunal Federal, a minha opinião, respeitosamente, com toda a dignidade e o respeito que eu tenho pelas excelentíssimos senhores ministros, precisaria abrir um concurso público para juízes se inscreverem e fazerem a prova e tentarem galgarem essa posição, assumir essa cadeira, um juiz de carreira. E não poderia ser mais do que 10 anos, porque um juiz entra lá com 35 anos, fica mais 40 anos, até os 75 anos, lá no Supremo Tribunal Federal. E aí começa as parcialidades, começa as amizades, começa as indicações políticas. E como o camarada é indicado politicamente, ele tem obrigação com aquele que o indicou para o Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que isso não é correto, não é lícito e não seria bom para a sociedade. Precisaria ser um juiz de carreira, ter 10 anos de mandato, assim como os senadores têm 8 anos de mandato. E os políticos, quero dar um conselho aos políticos, aos novos que entraram agora: procure não infringir a lei, procure não ter nada de irregular e nenhum processo para que seja arquivado, porque se você tiver um processo, você vai ter que comer na mão deles. Você vai ter que fazer tudo aquilo que eles mandarem, porque senão eles vão acionar o teu processo e vão te penalizar por causa desse processo. Então seja um senador limpo, seja um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um prefeito que tenha dignidade e que a tua vida seja verdadeiramente uma carta aberta e lida por todos os povos na terra, por todos os homens. Esse é o conselho que eu dou. E para as famílias, nós não devemos politizar a nossa família. O pai não se dá com o filho não se dá com o pai, o irmão não se dá com o irmão. Hoje existe muita divergência entre famílias por causa de política, e nós não ganhamos nada com política. A nossa única arma é o nosso voto. Nós votamos, tentamos eleger os nossos candidatos. Eu, por exemplo, elegi os meus 2 candidatos federal, que é o Bibo Nunes e o policial federal Sanderson, e o senador Mourão,
meus candidatos, e eles têm a obrigação de nos representar lá no Congresso e no Senado Federal. E este é o conselho que eu dou aos políticos: seja limpo e procure criar uma lei para que os presidentes não indiquem os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que tem que ser, é necessário um juiz de carreira fazer um concurso público e, segundo o seu intelecto e a sua capacidade jurídica, o seu saber jurídico e o seu saber intelectual, com imparcialidade, assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal para julgar as questões que estão para ser julgada com retidão, com prudência e com equidade. Esse é o conselho que eu dou, e é um conselho, é um sentimento nobre que eu tenho, e é um direito constitucional que eu tenho. Não estou infringindo a lei, não estou infringindo o nosso Código Penal, porque a Constituição Federal me dá essa liberdade. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde, e te proteja, e te livre de todo mal, e abençoe nossa pátria brasileira, abençoe nosso país poderosamente, para que nós possamos ter uma vida abençoada e vivermos unidos numa só fé, num só amor e numa só esperança. Deus que te abençoe, te guarde e te proteja, e te dê vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus.